Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos falando sobre Deus no meu trabalho e sobre princípios e valores super importantes para que exista uma base que nos sustente dentro do nosso trabalho e na nossa vida pessoal. Já falamos sobre dar a Deus as primícias, ter uma vida de ações de graças, ter uma vida íntegra, dependermos de Deus, sermos amigos dele, o tempo da visitação, os tempos em que Deus se manifesta, Cristo, o único soberano, segredos e revelações na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre a infalível palavra de Deus. Se você quiser ser bem-sucedido na sua vida cristã e profissional, se você necessita de sabedoria, de bons conselhos, de direção, de ânimo, faça da palavra de Deus o seu porto seguro, a sua bússola, para que você não erre nunca. A palavra de Deus ela é infalível, por isso nós vamos estudar esse tema hoje. Mas para isso nós precisamos crer que ela é realmente tudo isso. E para que possamos crer, nós temos que entender como funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma que saiu da boca dele quando ele criou os mundos, quando tudo foi criado, desde as imensas galáxias até as microscópicas células, tudo foi proferido pela boca dele. E por causa disso, porque ele falou, elas e eles vieram à existência. Diz a palavra sobre ela mesma, que passarão céus e terra, mas ela não passará. Ou seja, ela é eterna. Ela é viva e eficaz. Ela penetra profundamente como uma lâmina afiada e vai até o âmago da nossa alma, do nosso espírito e discerne, nossos pensamentos e sentimentos, nos trazendo direção. A palavra de Deus, ela é tão atual que ela fala comigo agora. Eu estou falando com você, Deus está falando com você, porque eu estou falando a sua palavra. Assim como Deus falou lá atrás, há 10, 100, 1000 anos atrás, ele fala conosco hoje, agora, com todo o poder criador daquelas palavras que criaram as galáxias. Ela é imutável, ela é infalível, ela é poderosa e ela é o próprio Cristo que se fez carne. A palavra se fez homem em Cristo. Jesus, a palavra viva, que morou, habitou aqui entre nós, ele tinha muitas coisas a dizer desta palavra que saía da boca dele, que é a própria palavra de Deus. Nem sempre os seus discípulos entenderam tudo o que ele queria dizer, não na mesma hora. Depois a gente vê várias passagens que falam, os discípulos não entenderam o que ele quis dizer, mas depois eles foram pensar sobre o significado daquilo que Jesus havia falado. E o mesmo vale para a gente. Às vezes a palavra nos diz coisas que não entendemos na hora. E por isso a fé deve estar misturada com tudo isso, para que nós possamos pautar a nossa conduta em fé, e não por aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos. Se Deus escreveu, se Ele disse, é verdade e eu vou entender algum dia. Essa deve ser a nossa postura. O que mais? A palavra de Deus, meus queridos, é um tesouro. Olha só que bonito isso. Ela contém, dentro dela, existem joias preciosas que nos remetem à retidão, à verdadeira felicidade por fé e obediência. Ela contém episódios, testemunhos, preceitos cheios de riquezas, se nós tivermos olhos para enxergar e pedirmos para o Senhor nos revelar. Tratados magníficos de beleza, de santidade, de pureza, de virtude. Ela nos dá sentido à vida, ela nos faz entender a razão da nossa existência neste mundo. Ela nos conta como Deus, o Criador de tudo, se relaciona com a sua criação e, em especial, conosco, ser humano. Ela fala do certo e ela fala do errado em meio a esse mundo relativista e incerto que nós vivemos. Que hoje em dia ninguém sabe o que é certo e o que é errado, tá tudo de ponta cabeça, como vocês sabem bem, não é? Ela fala do pecado e o seu poder destruidor, aqui, agora e lá desde o Gênesis.
e lá na eternidade como vai ser o juízo e as questões que Deus vai tratar conosco. Ela fala da salvação, fala das mazelas, dos erros e pecados, mas da admirável, surpreendente, magnífica e maravilhosa salvação em Cristo. Não dá para entender porque Deus nos escolheu, porque nós fazemos parte desse plano maravilhoso, mas nós só temos que agradecer. Nos garante proteção, essa palavra maravilhosa, nos garante consolo no tempo da dificuldade, do luto, não é? Dos momentos difíceis, nos garante a presença do Senhor, né? No meio das tribulações. Tudo porque essa palavra se fez carne e habitou entre nós, humildemente entre nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra materializada em Jesus, trazendo uma solução eficaz de acordo com o seu plano eterno de salvar aquilo que estava perdido, não é? Nós, por exemplo, não é? E estando entre nós, olha só, Jesus falou essa palavra poderosamente, às vezes com respostas completas, significativas, incríveis e vivificantes, resumidas em uma, duas ou três palavras. Pois é, nós vamos ver alguns casos em que a palavra de Deus, tão poderosa que é, resumida em duas, três palavras de Jesus, trouxe vida, transformação, trouxe libertação, coisa tremenda. Vamos lá, vamos ver. Primeiro vamos falar das palavras de compaixão que Jesus falou. Houve situações, meus queridos, em que Jesus sussurrou compaixão a pessoas feridas e tristes que vieram a eles com pedidos desesperados de cura ou de algum tipo de libertação. As suas respostas simples foram garantias gentis de sua misericórdia eficaz. Aquele leproso, por exemplo, lá de Mateus capítulo 8, versículo 3, que se ajoelhou e implorou diante de Jesus: Senhor, se você quiser, você pode me limpar. A palavra desesperada de um coração de alguém rejeitado. E Jesus simplesmente responde: quero, seja limpo. Não precisou de um discurso, não foi um sermão dos mais eloquentes do Senhor Jesus Cristo, mas ele disse em três palavras: quero, seja limpo. Com essas palavras, aquele leproso foi curado da sua enfermidade. Mas ele abraçou, ele tocou aquele leproso fisicamente e com as suas três palavrinhas ele o limpou. E isso acontece por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que ele não veio aqui quebrar a cana trilhada, ou seja, quando o boi, né, esse texto fala do boi, né, que passa no meio da cana, né, passa no meio do mato e ele entorta aquela cana. Então, Jesus não veio quebrar a cana que já está amassada. E Jesus não apaga o pavio que fumega, diz a palavra de Deus. Ele não veio aqui, já que nós estamos fumegando, vamos morrer. Jesus não vem botar a mão ali, Jesus não nos empurra para baixo, não põe o dedo no nosso suspiro. Ele vem nos restaurar. Jesus é amor. Quando essas coisas acontecem, nós nos sentimos impuros, quando nós nos sentimos leprosos, rejeitados, desesperados, não é? Às vezes rejeitados por pessoas ou por nós mesmo, e nós chegamos aos pés de Jesus e dizemos: você não poderia, não gostaria, não quereria, não é? Me limpar. Nosso Jesus nos acolhe, não é? No seu abraço paterno e nos sussurra perdão e purificação, não é? Coisa linda, sensibilidade do Senhor Jesus, a identificação com o problema, a empatia, a compaixão expressas em três palavrinhas: quero, seja limpo. Que coisa linda! Para um homem surdo e quase mudo, falava mal, Jesus usou uma palavra. Está lá em Marcos 7,34. Jesus pegou esse homem, quando ele viu esse homem no seu desespero, ele não conseguia ouvir e falava muito mal. Jesus levou esse homem para um local secreto, à parte, a sós, longe da multidão, tocou seus ouvidos e sua língua e disse: abra-te. Uma palavra: abra-te. E assim Jesus faz conosco, nos convida a sair um pouco desse mundo, dessa
confusão e gentilmente o Senhor nos toca, nos acolhe, restaura a nossa capacidade de nos comunicarmos. Jesus diz: abra-te. Uma palavra de Jesus. Veja, meus queridos, o poder da palavra de Jesus, a palavra de Deus, poderosa e infalível. Quando Jairo, aquele líder, saiu atrás de Jesus desesperado porque sua filha estava à morte e depois morreu, ele estava super desanimado até que as pessoas vieram falar: não, ela já morreu, não tem mais gente. Aí ele, a sua esposa, os seus amigos, todos ficaram desesperados. Mas Jesus chegou naquela casa e falou: crê somente, Jairo. Chegou naquela casa, as pessoas estavam chorando, ele tirou todo mundo, foi lá no canto, levou a Jairo, a sua esposa, e disse àquela menina: criança, levanta-te. Criança, levanta-te. Duas palavrinhas, e aquela criança ressuscitou dos mortos. Jairo até cria que Jesus poderia curar a sua filha, mas depois que ela morreu, a sua fé diminuiu muito. Mas aquele coração terno de pai, acordou aquela criança com uma voz doce, dizendo: criança, levanta-te. Coisa linda. Após a ressurreição, meus queridos, os discípulos ficaram totalmente desorientados. As primeiras palavras que Cristo proferiu depois de ressurreto foram para Maria, que em sua tristeza pensou que Jesus era o jardineiro. Está lá em João capítulo 20, versículo 16. Aí ela perguntou: você sabe onde colocar? Ela ficou dialogando com uma pessoa que ela achava que era o jardineiro, e Jesus falou uma palavra: Maria. Ele a chamou pelo nome. Coisa linda. Às vezes nós só precisamos que Jesus faça isso, que no meio da confusão, no meio do desespero, no meio da desorientação, Jesus fale o nosso nome e ele fale: eu estou aqui, Maria. Aí ele se revelou aos discípulos. Quando ele se revelou aos discípulos que estavam escondidos com medo dos romanos, ele disse 3 palavrinhas, 4. Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. A paz desceu sobre aquele lugar. Olha, queridos, como Jesus, a palavra dele pode mudar uma situação. E aí, falando um pouquinho sobre as palavras de autoridade de Jesus. Jesus tinha autoridade sobre o céu e sobre a terra, sobre anjos e demônios. Ele possui essa autoridade sobre enfermidade, sobre morte e ressurreição. Nenhuma coisa criada ousou desobedecer uma única palavra. Quando Jesus estava naquele barco, naquela tempestade, que os discípulos achavam que iam morrer, Jesus se levantou e disse: silêncio, aquieta-te. E o vento parou de soprar e o mar obedeceu às palavras de Jesus. Esse mesmo Jesus quer acalmar o mar da nossa vida, o sopro, a fúria do vento que muitas vezes quer destruir o nosso lar. Isso está lá em Marcos capítulo 4, verso 39. Os discípulos, acostumados que estavam com a fúria do vento e do mar, perguntaram um ao outro: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quando Jesus passou por um caminho, ele viu uma pessoa lá numa casinha ali, cobrando impostos. E ele disse para esse cara que se chamava Mateus: segue-me, uma palavra. E Mateus deixou tudo que tinha, tudo quanto sabia e simplesmente o seguiu por causa de uma palavra. Vejam a autoridade de Jesus. Quando Jesus andou sobre o mar, que ele estava orando e ele descia, os discípulos já estavam no barquinho e ele veio caminhando, Pedro, desesperado, viu aquilo e falou: não é possível, é Jesus. Senhor, diga uma palavra para que eu vá aí estar com você e eu também ande sobre o mar, que eu vou contar isso para todo mundo, não é? E Jesus falou para ele: venha, siga-me, venha aqui. Lá está, Mateus capítulo 14, versículo 29. E Pedro saiu andando sobre o mar. Queridos, o que o Senhor Jesus pode e o que ele não pode fazer? Ele pode fazer tudo e não há nada que ele não possa fazer. Tudo é possível àquele que crê. Quando Lázaro estava morto 4 dias cheirando mal num túmulo, Jesus não teve dúvida. Falou: retirem a pedra, e disse: Lázaro, saia, vem para fora.
E Lázaro, morto há 4 dias, ressuscitou. O quanto, e a pergunta que eu quero fazer para você, o quanto da palavra de Deus pode transformar a minha vida, a situação que eu estou vivendo? Talvez basta uma palavrinha. A gente cantava um cântico assim lá atrás, basta uma palavra tua, basta uma palavra só em minha vida, Senhor. Diga aí e eu ouvirei, e na mesma hora obedecerei, que assim seja, que possamos obedecer essa palavra. Saia da morte, Lázaro, venha para a vida. E a palavra mais forte que Jesus falou, estando lá no ápice da cruz, ele levantou novamente a sua voz e gritou: está consumado. 2 palavrinhas. Naquele momento, a natureza se prostrou diante daquele que morria naquela hora, para que viesse a ressuscitar 3 dias depois. Esta palavra está consumada ainda soa por toda a história e por toda a humanidade até os dias de hoje. Queridos, eu quero dizer para vocês que lá no livro de Hebreus, diz assim, capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo e muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou aos nossos antepassados pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos fala através do Filho de Jesus Cristo, do Espírito Santo que Ele deixou para nós, para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, das suas palavras, dos seus sermões grandes, longos, mas apenas de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra de Jesus para transformar a nossa vida. E aquela voz trovejante que falava com o povo no deserto, não é? A que se refere o Velho Testamento, ou aquela voz poderosa lá do Apocalipse que nós lemos aí as semanas passadas, é a mesma que os nossos ouvidos precisam ouvir hoje na nossa jornada de vida. É aquela voz. Então, meu querido, o que eu recomendo? Vá, conecte a sua vida, sintonize na frequência do Espírito Santo para você ouvir a voz de Deus, para que você receba esta palavra de Deus, que seja uma palavra, não precisa ser um sermão gigante, mas se esta palavra alcançar a sua vida, tudo vai mudar e Ele vai fazer da sua vida aquilo que está no coração dele, que é o melhor para nós. Faça então, querido, se você quiser ser bem-sucedido na sua vida, seja ela cristã ou de negócios, faça da palavra de Deus a rocha sobre a qual você edifica a sua vida, a sua casa, seus negócios, seus caminhos, em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus amado, o Senhor deixou a tua palavra poderosa e imutável. Não cairão, sinais, vírgulas, não é? Nada da tua palavra cairá sem que seja cumprido. Então o Senhor vela pela tua palavra para cumprir, está escrito na palavra. O Senhor é aquele que preserva esta palavra poderosa e ela é viva e ela hoje está falando comigo e com aqueles que estão ouvindo a tua palavra nesse momento. Então, traz sobre eles a tua direção, traz o teu consolo, traz o teu conforto, traz, Senhor, aquilo que pode mudar, a transformação que eles buscam, Senhor. Que eles possam se firmar na rocha que é a tua palavra e colocarem a tua palavra infalível como aquela bússola que vai guiá-los até o final da sua jornada nesta vida. Que assim seja, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Te damos graça pela tua palavra, graças porque o Senhor se lembrou de nós e nos deixou esse tesouro tão rico, e que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Se você gostou, minha querida, por favor, curta aí, se inscreva no nosso canal para você receber uma palavra de Deus que possa abençoar a sua vida, a sua jornada nesta terra, não é? Fortalecer a sua fé. E aí, se você puder, compartilhe essa palavra com muitos que estão precisando agora, e que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.